presbítero Eduardo pregou sobre falando de tribulação. O louvor também falou sobre isso, os guerreiros se preparam. E eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra para nosso coração nessa noite. Uma palavra de ânimo para nós nos levantarmos diante da presença dEle, porque nós estamos vivendo um tempo que nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Somente até aí. Os irmãos podem se assentar, amém? Eu gosto muito das passagens de Paulo, apóstolo, porque ele nos ensina como ser um crente, um servo fiel diante do Senhor. E os irmãos conhecem que Paulo, antes Saulo, era um perseguidor da igreja, mas um dia o Senhor teve um encontro com ele e o trouxe para a sua presença. E o mostrou para ele como é ser um instrumento usado em suas mãos e padecer pelo seu nome. E aqui fala, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Para o apóstolo Paulo, irmãos, chegasse em um vaso de excelência na presença do Senhor, ele teve que ser muito provado. E não é diferente comigo e com você. Nós temos que pegar a palavra do Senhor e trazer para nossas vidas, para os nossos corações. Se nós queremos ser aprovados diante do Senhor, nós temos que ser aprovados. Muitas das vezes nós queremos ser usados na presença do Senhor. Nós pagamos o preço, pedimos ao Senhor, Senhor, me usa como o Senhor quer. Mas quando vem a prova, a primeira coisa que muitas das vezes nós fazemos é recuar, é reclamar, não aceitar a forma que Deus está nos mudando. E para ser o vaso excelente na presença do Senhor, irmãos, nós temos que passar lá em Jeremias capítulo 18, e lá a paularia do Senhor. A palavra do Senhor fala, desce na presença do Senhor, e lá nós ouviremos o Senhor falar conosco. Ser moldado dói, ser provado dói, mas é necessário para que naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar, nós sejamos aprovados pelo Senhor. Porque a maior, irmãos, aprovação para mim e para você vai ser quando o Senhor vier nos buscar e o nosso nome está escrito no livro da vida. Muitos têm buscado tesouros terrenos, muitos têm buscado reconhecimento terreno, mas nós temos que buscar, irmãos, ser reconhecidos pelo Senhor. Porque não adianta eu e você ser reconhecidos aqui na terra e lá no céu nós não sermos reconhecidos como servos fiéis diante do Senhor. E para ser moldado dói. Apóstolo Paulo, ele foi provado, ele passou muitas tribulações. Ele foi apedrejado, mas mesmo ele sendo apedrejado, ele ali ensinava os discípulos a ficar perseverantes na presença do Senhor. Lá em Atos capítulo 14, 22 fala, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitos irmãos não têm querido estar na presença do Senhor. Muitos só querem a glória aqui. Vamos buscar, irmãos, ao Senhor. Se você quer ser vaso usado nas mãos do Senhor, deixa Ele te moldar, deixa Ele te fazer o que Ele quer na sua vida.
Aqui na palavra do Senhor fala que Paulo, ele foi atribulado, mas não angustiado. E muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos passando na tribulação, a primeira coisa que nós queremos fazer é recuar. A palavra do Senhor fala que quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás, porque o Senhor não tem prazer com aquele que volta atrás. E muitas das vezes nós voltamos atrás com aquilo que nós temos falado diante do Senhor. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Mas muitas das vezes nós falamos com o Senhor e não cumprimos aquilo que nós temos falado com Ele. Jeremias foi um profeta, também perseguido. Mas diante de tudo aquilo que ele estava passando, ele não negou o Senhor. E muitos hoje têm negado ao Senhor, têm negado o chamado. Muitos têm desistido daquilo que Deus quer fazer na sua família, dentro da sua casa, no seu ministério. Muitos não querem ser provados, mas nós temos que ser provados se nós queremos estar com o Senhor. Paulo, como ele foi provado? Ele foi apedrejado, mas aqui na palavra não fala que ele reclamava, mas ele sempre dava palavras de ânimo, de força para seguir em frente. Ele nunca negou o nome do Senhor. Não negue, irmãos, o Senhor diante das dificuldades que você está passando. Se Deus está provando o teu ministério, é porque Ele quer te aprovar. Se o Senhor está te provando dentro da sua casa com a sua família, Ele quer te aprovar. Se você está passando por luta financeira, está passando escassez, para vir a prosperidade, nós temos que ser provados. Perseguidos, porém não desamparados. Nós podemos ser perseguidos sim, mas nós não somos desamparados, porque Deus está conosco. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de todos da nossa família. Ainda que eles não estejam na presença do Senhor, o Senhor está cuidando. Faça aquilo, irmãos, que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer. Não recua, não se acovarda. Deixa o Senhor te moldar, deixa o Senhor te colocar na posição que Ele quer. O Senhor quer fazer de mim e de você vasos honrados na presença dEle, para que a presença do Espírito Santo de Deus venha estar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Porque a palavra do Senhor fala que nós somos a testemunha do Senhor. Então, aonde nós passarmos, irmãos, nós não precisamos nem abrir a boca quando nós somos testemunhas do Senhor. Porque quando nós andamos, ali vai as pessoas que falavam, ali vai um servo de Deus. Isso já aconteceu comigo. De pessoa que nunca me viu na vida, faltou ser atropelada para vir pedir para mim interceder. Porque ela falou assim, Deus falou no coração dela, ali vai uma serva de Deus, vai atrás dela porque ela vai te ajudar. E eu andando rápido com a minha irmã para a gente ir para uma reunião, e ela veio, e ela foi contar o problema dela. Porque é assim, irmãos, Deus coloca pessoas no nosso caminho para nós ajudarmos. E para nós ajudarmos, irmãos, nós temos que ter as nossas experiências. Como que nós vamos ajudar aqueles que necessitam, se nós não temos experiência? Nós queremos a bênção, mas não queremos a aprovação, não. Nós temos que ter a experiência. Paulo, ele tinha experiência de sobra para poder contar, para poder incentivar aqueles que estavam ali em volta dele, sempre ali pregando a palavra do Senhor, sempre perseverante, buscando o Senhor. E nós, irmãos, nós temos sido perseverantes na presença do Senhor? Nós temos buscado a Deus como tem que ser buscado? Muitas das vezes nós falamos, Senhor, daqui a pouco eu vou. O momento é agora. Nós estamos vivendo momentos, irmãos, que o inimigo tem feito de tudo para nos esfriar. E se nós não tivermos ali alicerçado no Senhor, na sua palavra e na oração, nós não vamos resistir. Nós temos que estar estruturado no Senhor. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha somente para o Senhor. Agradeça ao Senhor. Senhor, estou passando por essa prova, Pai. Estou, Pai, crendo que eu vou ser aprovado em nome de Jesus. Não desanime, irmãos. Não turbe o seu coração. A palavra do Senhor fala em Romanos 5, versículo 3 e 4. Paulo falando. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nós temos que nos gloriar
diante das dificuldades, porque ela está nos trazendo experiência, perseverança no Senhor, está trazendo esperança. Olhe para o Senhor, seja forte, seja corajoso. O Senhor não tem, irmãos, prazer naqueles que recuam, mas o Senhor tem prazer naquele que está ali. Está tudo ao contrário, mas Ele está ali sendo firme e constante no Senhor. Ele está sendo fiel ao Senhor. Ele não está olhando para aquilo que ele está passando, mas ele está sendo fiel ao Senhor. O Senhor, irmãos, nesses últimos dias tem buscado os fiéis, aqueles que comprais o coração dele, que alegram o coração do Senhor. Então não murmura, não reclama diante do que você está passando, mas erga sua cabeça, olha para cima. A palavra do Senhor fala que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Confia no Senhor de todo o seu coração, descansa nele, que o mais Ele fará na sua vida. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor não faz muito na nossa vida por causa da nossa incredulidade, por causa das nossas murmurações. Crê no Senhor. Em Romanos capítulo 12, 11 e 12, fala assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Nós temos que ter a paciência, irmãos, na tribulação. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Mas muitas das vezes nós estamos pedindo para o Senhor lá no Salmo 70, Senhor, apressa-te. Irmãos, nós temos que dar passo a passo, degrau a degrau diante do Senhor. Não tenha pressa de sair da prova que você está passando, mas espera no Senhor. Senhor, me dá graça, me dá a força que eu preciso, porque os dias são maus, irmãos, muito mal. E se nós não estivermos na videira verdadeira que é Jesus, nós não vamos suportar, porque o diabo, irmãos, é todo dia lutando contra nossas vidas. Todo dia a palavra do Senhor fala que nós somos entregues à morte, mas o Senhor sempre está ali com a sua mão sobre as nossas vidas. Não reclama, não murmura. Assim como o povo de Israel, eles oraram pedindo ao Senhor para enviar um libertador. E o Senhor levantou a Moisés para libertar o povo de Israel. Na primeira dificuldade, que tinha um mar na frente e os exércitos de Faraó atrás, o que o povo foi fazer? Murmurar, reclamar. E Moisés foi orar ao Senhor, e o Senhor falou para ele usar o cajado que ele estava e tocar nas águas. E o Senhor falou: fala para o meu povo que marche. Irmãos, é tempo de nós marcharmos na presença do Senhor. É tempo de nós levantarmos como soldados guerreiros na presença do Senhor. Passamos luta, tem dia que está muito difícil, que parece que a gente não vai dar conta, mas a palavra do Senhor fala, diz ao fraco que ele é forte. Paulo falou isso. O poder de Deus se aperfeiçoa quando nós estamos fracos, mas não é fraco pecando, não. É fraco quando nós falamos: Senhor, eu não consigo, não dou conta. E o Senhor fala: você dá conta sim, porque eu estou contigo. Eu abro o mar para você passar. Eu faço as pedras sair do teu caminho. Se o mar não se abrir, o Senhor faz nós passarmos por cima do mar, mas Ele faz porque Ele é Deus. E muitas das vezes nós temos recuado diante daquilo que nós temos passado e esquecendo que Deus é conosco. Deus é Deus, irmãos, não murmura. E o povo de Israel passou no mar a seco. Do outro lado, Miriam foi dançar e louvar ao Senhor ali. Mas quando veio a outra dificuldade, o que o povo foi fazer? Murmurar diante de Moisés. Nada que Deus estava fazendo estava bom. Era um povo ingrato. Você não vê ninguém agradecendo, mas só reclamando. Não reclama o que você está passando. Se você está passando escassez, não reclama. Se você está passando problema no seu casamento, não reclama. Mas entrega nas mãos do Senhor. Se levanta como soldado, irmãos, dentro da sua casa, guerreia. Não deixa o diabo entrar dentro da sua casa e fazer o que ele quer, não. Mas usa a autoridade que Deus tem colocado na sua mão.
Deus não te chamou para ficar com a cabeça baixa, não, nem ser cauda, mas o Senhor te chamou como guerreiro forte na presença dEle. Então se levanta na presença de Deus. A palavra do Senhor fala, se nós passarmos pelas águas ou pelo fogo, o Senhor está conosco. Homens fiéis diante do Senhor. Quando a gente olha a palavra do Senhor, Daniel, quando foi jogado ali na cova dos leões, ele incomodava porque ele buscava a Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós incomodamos, principalmente o inferno, porque ele não quer que nós buscamos ao Senhor, mas ele quer que nós deixemos de buscar o Senhor para ele fazer o que ele quer. Mas Daniel, ele foi fiel ao Senhor. E o Senhor o livrou da cova do leão. O Senhor viu a sua fidelidade. Quando a gente olha Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo, eles não negaram ao Senhor, mas foram fiel. E o Senhor entrou dentro daquela fornalha com ele e mostrou que ele era Deus. Você tem, irmãos, crido no Deus que vocês têm servido? O Senhor pergunta para mim e para você. Eu vou contar uma experiência rápida, duas. De murmuração, que a gente tem que pregar o que a gente vive, que tem muita gente que não prega o que vive. Tem muita gente aí só, como diz o ditado, né? Só enchendo linguiça em cima do altar do Senhor. A gente tem que pregar o que está na palavra e nós temos que pregar o que nós estamos vivendo. Nós passamos, eu e meu esposo, quando o Senhor me chamou, trouxe para a presença dEle, o Senhor fez tudo rápido na minha vida, tudo. Não tive tempo assim de fazer escolha assim no meu tempo, mas foi no tempo de Deus. Deus fez tudo rápido. E quando eu vi as pessoas pregando assim, os meus pastores, que eu sempre se inspirei assim nos meus pastores pregando a palavra de Deus, eu sempre falava, meu Deus, eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ela, eu quero pregar igual ele, igual ela. E eu tinha aquela inspiração e buscava os dons, buscava a palavra, inspirava muito na passagem de Paulo. E aí quando veio a primeira experiência, que eu creio que cada um deve lembrar da sua primeira experiência de prova com o Senhor. A primeira prova que eu passei, eu fui reprovada. Por quê? Veio os dias maus, eu fiquei sem trabalho, meu esposo também, e acabou as parcelas do seguro, e ele levando o currículo, pegava a bicicleta e andava longe. A gente morava em Brasília. Isso há mais de 20 anos atrás, uns 22 anos atrás. E aí, eu estava buscando a Deus, mas a gente, irmãos, tem hora que a gente é muito leigo. Quando a gente passa as lutas, a gente tem que ir para os pés do Senhor. E eu e ele não fomos pés do Senhor. E chegou o dia mal, não tinha as coisas dentro de casa, e ele pegou e falou assim, vamos na casa de fulano, uma pessoa da família, vamos pedir um pouco de arroz e 1 litro de leite para a gente fazer um bolo. E só tinha um ovo para fazer o bolo, e ali era pela fé. E aí a gente foi. Essa pessoa da nossa família, bem-sucedida, servos de Deus, né? Mas quando a gente chegou lá, o que eles fizeram? Ela fez. Tinha, mas falou que não tinha. E aí eu fiquei assim, contrariada, ele também, a gente veio embora assim, contrariado no meio do caminho, porque a palavra de Deus fala, irmãos, se alguém vier até a nós, bater nossa porta, pedir ajuda, e nós temos como ajudar, não fala para voltar no outro dia, mas ajuda naquela hora. É a palavra do Senhor que ensina isso. E aí, voltamos, chateado que não tinha nada, não tinha como fazer nada. E aí pegamos, vamos fazer pela fé. Aí tinha só um dedinho de leite, que eu lembro. E aí um ovo, aí falamos, vamos misturar com água e seja o que Deus quiser. E fizemos aquilo para a gente comer. E nisso, passou, isso foi durante a semana. Aí quando foi no sábado, eu não me recordo como, mas Eliseu apareceu com R$3. E aí a gente pegou, foi na casa da família e voltou. E o que ele fez? Esses R$3, ele cismou de querer jogar na
Sena. Na Sena não, Mega Sena. E tinha dobrado. Irmãos, nós temos que vigiar com isso, viu? Tem muito crente que fica fazendo esses jogos, dando dinheiro para o inimigo. Porque isso é do inimigo. Eu sempre fui contra isso. E ele pegou e falou, não, vou usar, quem sabe a gente ganha, vamos fazer isso para a igreja, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, Eliseu, é melhor a gente comprar as coisas. Não, vamos. E fomos. A fila, irmãos, dava quilometragem, assim, que todos os jornais passou o que estava acontecendo, porque foi uma coisa assim, porque virou, né, dobrou o prêmio que ninguém tinha ganhado. E tá lá nós. Eu falei, meu Deus, de repente chegou o lado esquerdo, né, que os irmãos já sabem, da emissora e começou a filmar. Eu falei, meu Deus, só falta eles virem filmar aqui, mostrar a gente, o pastor, os irmãos da igreja vai ver tudinho. Olha lá os irmãos lá na fila do jogo lá para fazer. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Porque era muito grande. A gente ficou 3 horas para chegar até o caixa, só para os irmãos terem ideia. E eu falei, meu Deus, e eu comecei a rir. E quando eu vi que estava chegando, eu peguei e virei de costas. Eu falei, eu que não vou aparecer nisso. Eu falei, misericórdia, o pastor vai pegar a gente e vai dar uma... Aí eu peguei e falei, meu Deus. E aí fomos. Aí ele pegou e fez esse tal desse jogo. Quando foi na segunda, eu falei, meu Deus, e agora? O que nós vamos comer? Né? Porque os R$3 que dava para fazer qualquer coisa há 20 anos atrás, 22 anos atrás, não era muito, mas pelo menos dava para a gente fazer alguma coisa. E aí, o que aconteceu? No outro dia, isso na segunda, na terça-feira ia ser o sorteio. E ele pegou, vou entregar currículo, pegou a bicicletinha e foi andar. Irmãos, eu fiquei numa revolta tão grande, só que eu fiz errado. De vez eu ter me revoltado contra a situação, eu fui me revoltar logo quem? Contra Deus. E nesse dia o Senhor me deu uma lição, assim como fez com Jonas. Que Jonas ficou descontente porque aquela planta morreu. E aí eu comecei a murmurar. Mas eu murmurei contra Deus. Os irmãos, vocês não têm noção da murmuração que foi eu murmurando contra Deus. E eu falava assim, que Deus é esse que deixa os seus filhos passar necessidade? Se o Senhor é Deus mesmo, e eu não gostava de jogo, mas nesse dia eu coloquei Deus na parede. Olha quem era eu. Faz com que Eliseu ganhe nessa Mega Sena, e ele vai fazer isso, a gente vai fazer isso, aquilo. E, irmão, mas eu murmurei, porque eu fiquei assim, irada, eu estava irada, revoltada. Pensando, como que um servo de Deus podia passar aquilo? E a gente, irmãos, tem que saber o que a gente pede. Por isso que a gente tem que ter discernimento. Porque muitas das vezes a gente ora e pede ao Senhor, aí vem a prova, a gente não entende porque está sendo provado, mas foi nós que pediu. E eu fui orando, revoltada e falando, e eu andava para lá e para cá dentro de casa. Minha casa era pequenininha, bem simplesinha. O portão de casa era todo fechado e andando para lá e para cá. Eu sei que eu fiquei muito tempo para lá e para cá, murmurando que Deus é esse que não cuida dos seus filhos. E aí eu depois fui acalmei, sentei no sofá, mas eu não queria conversar com ninguém, porque eu estava tão assim contrariada com a situação, porque quando estava tudo bem, a fartura em casa, a minha casa vivia cheia, mas quando veio a prova, todo mundo se afastou. Só ficou nós dois, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí o que acontece? De repente começou a bater no meu portão, e batendo, e eu falava, ai meu Deus. E eu colocava a mão assim, falei, não quero falar com ninguém. Que coisa, essa pessoa insistente. Fica batendo no portão, e foi batendo, ficou um tempão batendo. E eu lá reclamando, mas era Deus que queria me dar uma lição naquele dia. Ele queria mostrar para mim que que Ele não precisa de ninguém para cuidar dos filhos seus. Ele não precisa ir e falar assim, faz isso, faz aquilo, não. Ele é Deus. E foi batendo no portão, de repente, eu fui e abri, saí reclamando. Eu não quero falar com ninguém, aquela coisa. Irmãos, quando eu abri o portão, o Senhor enviou um vaso dele lá com uma cesta que eu nunca tive na vida. Só coisa de primeira que eu não dava nem conta
de carregar. E ninguém sabia a situação que eu e ele estavam passando. Irmãos, conte para o Senhor o que você está passando. Não conte para qualquer pessoa não, porque às vezes a gente fala para pessoas que quer o nosso mal, que está ali rindo do que nós estamos passando. O nosso dever, irmãos, é ir aos pés do Senhor e falar o que nós estamos passando. As angústias, as tristezas, a tribulação, é tudo nos pés do Senhor. E aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, irmão, se tivesse um buraco, dentro um buraco aberto, eu tinha me escondido do Senhor nesse dia. E aí o vaso do Senhor falou assim, Márcia, a Elisa mandou trazer essa cesta aqui para você. Eu não dava conta de carregar sozinha. E aí ela pegou, aí pegou o vaso do Senhor e falou assim, ela e o meu pastor, né, que a Elisa era a esposa do meu pastor, estava na sede, na reunião, e colocou o seu nome lá para ficar recebendo cesta. E eu sem saber de nada. Não tinha telefone em casa nem nada. Quando eu vi a cesta, só deixou do lado de fora, eu só passei para o lado de dentro, irmãos. Aí eu peguei e entrei, levei aquela cesta com muita dificuldade, coloquei em cima do sofá. Irmãos, mas me bateu um arrependimento tão grande, porque eu fui afrontar logo a quem? A Deus. E naquela hora, Deus mostrou para mim que Ele cuida dos seus. Eu não precisei pedir para ninguém, eu não falei com ninguém, mas Ele simplesmente fez com que a esposa do meu pastor fizesse isso, mandasse entregar na porta da minha casa. E eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei com tanta vergonha de Deus, que eu coloquei em cima do sofá, e do lado da cesta eu me ajoelhei, e eu ajoelhei, mas eu chorei tanto na presença de Deus, eu pedi tanto perdão a Deus, porque eu tinha afrontado Ele. Porque isso, irmãos, não são palavras de falar para o Senhor. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Se nós estamos aqui é pelo Senhor. Porque se não fosse Deus na nossa vida, o que ia acontecer de nós? Nós não estaríamos mais aqui. Porque o diabo, irmão, só está aí tragando as vidas. E nós estamos aqui protegidos, guardados pelo Senhor. E aí eu fiquei assim maravilhada com Deus. Falei, Deus, me perdoa. Mas eu chorei tanto, eu nem abri a cesta, eu esperei o Eliseu chegar. Quando ele chegou, ele, o que é isso aqui? Eu contei a história para ele todinha. E aí eu falei, Deus, a partir de hoje, foi a primeira vez que eu murmurei e foi a última vez que eu murmurei. Falei, é a primeira e a última. Porque eu estava pedindo que eu queria ser igual, né, os meus pastores, mas eu não sabia da prova que eles passavam. A gente acha, irmãos, que quando Deus levanta servos e servas para fazer a obra dele, nós achamos bonito, mas só Deus sabe e eles a luta que é para se manter firme na presença de Deus fiel. Porque o diabo vem de frente. E aí eu aprendi a não murmurar. E aí passou alguns meses, Deus falou assim, agora eu vou passar vocês de novo na prova. E aí Eliseu trabalhava com um cristão. E aí o que acontece? O patrão falava assim, primeiro eu vou pagar minhas contas, se sobrar eu te dou. E sempre aquele pingado, sempre aquele pingado, sempre aquele pingado, que não dava para fazer nada. E aí chegou uma semana que nós ficamos só no pão seco com café. A semana todinha. Eu, minha esposa e minha filha. Aí tá. E estou contando, irmão, a experiência da reprovação diante de Deus para depois passar para a aprovação. E aí a gente pegou e foi. Passou a semana e aí eu peguei, mas sempre dando graças a Deus porque tinha aquele pão seco com café. Eu achava incrível, como que tem tanto pão? Durante a semana só pão com café, não tinha outra coisa. Aí quando foi no sábado, a gente tinha o costume de sempre reunir os irmãos, o pastor lá em casa, ou senão a gente ia para a casa dele para falar da palavra de Deus, para louvar, para orar. E Eliseu pegou e falou assim, amor, mas eu estou com uma vontade de comer uma carninha, comer um legume, um arroz, um feijão. Vamos na casa do pastor?
Aí na hora aquilo para mim pareceu ser uma coisa boa, né? Falei, nossa, indo na casa do pastor para comer uma comidinha, e a gente sabia sempre o horário que ele sempre comia de 11h30 e lá em casa sempre meio-dia. E fomos. Aí ele pegou e falou assim, vamos chegar na casa deles 10h30, disfarçando, vamos conversar, para chegar até a hora de dar o almoço. E nisso, chegamos 10h30. Deu 10h30, deu 11h30, deu meio-dia e meia, deu 1h30. Falei, meu Deus. E eu sentei na frente da... Lá tinha 3 sofás, o pastor com a esposa estava assim, o Eliseu com a minha filha assim, e eu sentei num sofá de 2 lugares assim, de frente para a cozinha, a porta da cozinha, que tinha um fogão. E aí eu toda hora olhava, ai meu Deus, será que a Zezé, que a gente era amiga, né? Não vai fazer comida, não? E eu com aquela fome, olhando para o fogão, e nada. Quando pensa que não, ela falou assim, vou fazer um café. Eu falei, deve ser o café, depois ela vai fazer o almoço, né? Irmãos, aí tá. E aí a gente continuou a conversar, eu distraí nesse momento que ela fez café. De repente, que ela vem? Com uma bandeja, com 3 copos de café e com 6 pão, 2 pão para cada um. O bom que pelo menos passou uma manteiguinha, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não acredito. Aí eu segurei a risada. Falei, gente, quis fugir da prova. Eliseu me conduziu. Eu falei, não, vamos comer uma carninha na casa do pastor. O pastor, a mulher do pastor vai traz pão com café. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu não quis comer o pão, não. A minha filha pegou o pão e se lambuzou. E aí Eliseu, falando, vamos embora. Aí nisso já era mais de 2h da tarde, quase 3. De repente a esposa do pastor falou assim, Márcia, espera aí. Aí eu falei, tá bom. Aí vem ela com um saco de pão, irmãos. Falei, meu Deus, quando eu vi ela com aquele saco de pão, toma, Márcia, esse pão aqui para você tomar café durante a semana, você guarda na geladeira para poder não perder. Irmãos, 50 pão. Falei, meu Deus. Mas eu falei, Jesus amado, 50 pão. Eu com aquele sacão de pão andando no meio da rua. Falei, não acredito num trem desse, não. E aí a gente saímos da casa do pastor, mas a gente riu tanto, porque Deus estava nos ensinando. Fomos para a casa do pastor com o interesse de comer uma carninha, uma verdura, um arrozinho, um feijão, e chegou lá o quê? Recebemos o pão. Adiantou nós sair lá da prova e querer ir lá na casa dele? Não. Isso, irmãos, foi um aprendizado. E aí a gente levamos tudo na esportiva, rindo, alegre, mas não reclamamos, porque nós, ganhamos mais de 50 pão, mas a gente agradeceu ao Senhor. Passou alguns dias, aí Deus enviou a providência para nós. Então, irmãos, seja aprovado pelo Senhor. Paulo, ele falou que ele sabia passar todos os tipos de necessidade. Em tudo ele estava contente. Em tudo ele glorificava ao Senhor. Ele foi açoitado e preso com Silas, lançado dentro da prisão. Mas dentro da prisão eles foram adorar, foram louvar e orar ao Senhor. E dentro da prisão, mesmo eles naquela dificuldade ali, eles ganharam a família dos carcereiros. É assim comigo, com você. Deus usa, irmãos, nós mais quando a gente está na prova. Se vocês forem observar, nós oramos mais pelas pessoas quando a gente está na prova. Nós ajudamos as pessoas mais quando estão passando luta financeira ou material, é quando a gente está na prova. Porque a gente sabe do cuidado do Senhor. Então, irmãos, diante de tudo que você está passando, seja fiel ao Senhor, seja grato. Seja aprovado para você ser aprovado. Glorifica o Senhor. Não desista da sua caminhada, da sua chamada. Não desista da sua família. Seja o que você estiver. Eu e ele, nós passamos lutas terríveis. Mas tudo é experiência. Tudo traz experiência para a gente ajudar as pessoas. Deus está te preparando, irmãos, para você ter sua bagagem. Como que eu vou curar uma pessoa se eu não tenho experiência, se eu não fui curado? Então, se você está sendo provado, porque vai aparecer pessoas que vão estar passando também com a mesma dificuldade para você ajudar.
Então erga sua cabeça, olha para o Senhor. Paulo, irmãos, ele foi um homem fiel ao Senhor. Ele combateu o bom combate, ele guardou a fé. Ele foi recebido na glória pelo Senhor. Imagina a alegria dele. Ele sofreu sofrimentos aqui, porque ele era um perseguidor. De perseguidor a ser perseguido. Mas ele foi fiel ao Senhor. E ele ganhou ali o galardão dele, o descanso com o Senhor. A nossa maior vitória, irmãos, é ter o nosso nome no livro da vida. Não desista do Senhor. Não abandone o Senhor. O Senhor, Ele não nos abandonou. Jesus, Ele teve o poder de desistir de tudo. Que Ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas faça conforme o teu querer. E muitas das vezes, irmãos, nós não queremos o querer do Senhor na nossa vida. Nós queremos ensinar o Senhor como trabalhar na nossa vida. Não, o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Ele vai nos amassar, Ele vai nos lapidar. Quantas vezes for necessário, se quebrar, Ele vai e refaz de novo, porque com o Senhor é assim. Então, irmãos, para que você tenha a presença do Senhor, aqui como fala aqui no versículo, tesouros em vasos de barro. O maior tesouro que eu e você temos na nossa vida é a presença do Espírito Santo. É esse que é o melhor. Não existe coisa melhor do que você ter a presença do Espírito Santo. Jesus foi, Ele falou: não turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de Deus há muitas moradas. Ele foi, mas Ele enviou o Consolador. Quando nós não temos palavra para falar com o Senhor, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é importante a gente olhar assim, irmãos, como que nós somos importantes diante do Senhor. Nós temos o Espírito Santo. Quando nós não temos palavra para falar, Ele está ali diante do Pai, ali intercedendo por nós. Então não perca essa essência na sua vida, mas busque cada dia essa presença na sua vida. Esvazie-se de si próprio. Deixe o Senhor tratar você como Ele quer tratar. Deixe o Senhor te amassar como Ele quer te amassar. O Senhor, irmãos, Ele amassou em muitas vezes. A mim, meu esposo, e nós continuamos sendo amassados, porque eu e você vai ser assim, até o último suspiro. É lutar para estar na glória com o Senhor. Então seja forte, seja corajoso. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha para o teu Senhor. Porque Ele está contigo. Você não está sozinho, mas Ele está contigo em todos os tempos, em toda a circunstância, em todos os momentos. É Ele que guia os nossos passos. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te dirigir, deixa Ele te direcionar como Ele quer. Não vai, irmãos, para a direita se Deus não mandar. Se Ele mandar você ir para a esquerda, você vai para a esquerda, não vai para a direita. Porque Ele sabe que se nós formos pela direita, vai acontecer coisas que vai tirar nós da presença do Senhor. Mas se nós formos para a esquerda, Ele sabe que nós vamos encontrar o caminho certo da salvação, da libertação, da alegria, do gozo. Mas ande, irmãos, na direção do Senhor. Não ande na sua direção, porque se você andar na tua direção, é sofrimento. Mas quando nós andamos na direção do Senhor, nós sabemos que nós passamos pelo sofrimento, pela tribulação. Mas nós sabemos que à nossa frente está o nosso general de guerra, que é Jesus Cristo. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé nessa hora. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu convido o meu esposo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fala com o Senhor nessa hora, irmãos. Aonde que você precisa ser aprovado por Ele? Aonde você tem sido reprovado, que você sabe que você tem sido reprovado, o Senhor está aqui para te aprovar nessa hora. Deus está contigo, irmãos. Vocês não estão sozinhos. Ainda que o vento esteja forte, Deus é o Senhor que acalma o mar. O Senhor é Deus que acalma o vento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus está contigo, Deus está falando. Fala para a minha igreja, eu estou contigo. Deus está contigo, irmãos.
Glória a Deus. Não importa o que você esteja passando, mas olhe para o Senhor. Firma a tua casa na rocha que é Jesus Cristo. Não firma a tua casa na areia, porque a areia, quando firma na areia, vem os ventos, vem a água e derruba. Mas se nós estamos alicerçados na presença do Senhor, vem vento, vem tempestade, e nós permanecemos inabaláveis na presença do Senhor. Glória a Deus. Coloca a sua mão sobre o seu coração nessa hora e fala com o Senhor. Aonde você precisa ser aprovado por Ele nesta noite. O Senhor quer te aprovar nessa prova que você está passando. Deus quer que você saia vencedor nessa prova, irmãos. Então, clama ao Senhor nesta hora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, e sai sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, Pai. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Aleluia. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, e sai sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você.
vou abençoar você.